Boa noite, bom domingo, domingo de Dia das Mães. Eu abri essa live porque eu falei a respeito dessa questão da maternidade nos meus stories, né? E me abri, eu falei um pouco a respeito de mim, a respeito de como eu tive que lidar e quais foram as minhas escolhas a respeito da maternidade. E aí gerou um assunto que cabe numa live, porque senão os stories ficariam infinitos e eu sei que fica cansativo, então a live fica para quem interessar. A Gissie já tá aqui comigo, eu a convidei por quê? Porque nós temos a mesma idade, temos as mesmas formações e nós somos colegas de estudo, de classe. E assim, a hora que eu fui convidar ela ainda me falou assim: eu juro que eu ia me convidar para fazer essa live com você. Porque ela tem 2 filhos, ela foi mãe, e aí ela falou assim: eu quero compartilhar a minha experiência tudo o que envolveu a maternidade. E a gente vai comparar as duas situações de uma mulher que foi mãe, que teve que escolheu, depois ela vai falar, eu vou falar aqui no meu livro, escolheu ser mãe e teve 2 filhos, e de mim, que não escolhi, né? Não quis ter filhos ao longo da vida. E aí nós vamos falar sobre as causas, sobre as consequências, do porquê que a gente se afasta desse pensamento, desse sentimento de ser mãe, ou de porquê quem se aproxima mais disso, quem assume essa responsabilidade. Então o bate-papo vai ser sobre isso. Ela já tá aqui. Deixa eu ver como é que eu faço para convidar aqui. Acho que é assim. Será que foi? Antes de. Ah lá, eu tô vendo o ring lights dela. Boa Então, o contrário noite! aqui. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Ai, que bom. Como foi o Dia das Aham. Mães aí? Foi tudo bem, foi bem gostoso, né? Tá com as crianças. Minha mãe também veio. Minha mãe não mora aqui, mas ela veio pra cá. Tirar meu óculos pra não ficar os ring lights na cara. Então, ela veio pra cá, a gente conseguiu aproveitar bastante, foi bem legal, bem gostosinho. Ai, que bom. Oi, Celinha, boa noite para quem está entrando. Eu não quero Aham. ficar estendendo, senão a gente fica, essa live fica, né, só falando oi, lá, lá, lá. Então eu vou começar Sim, só falando para vocês, porque foi o que deu, assim, a raiz dessa live, que hoje eu falei, desejei Feliz Dia das Mães, e eu já tô com 39 anos, e existe muito questionamento, as pessoas perguntam: você vai ter filhos? Você não tem filhos? Você, né? E aí eu refleti muito sobre isso ao longo da minha vida e até chegar aqui e chegar mais ou menos os pensamentos que eu tenho hoje e concluir do porquê que eu cheguei aos 39 anos sem filhos. Bom, quem assistiu os meus stories essa semana ou semana passada, eu não me recordo, eu sou péssima para isso, eu relatei alguns momentos da minha vida, que boa parte da minha vida eu vivi de uma maneira que, vamos dizer assim, né? Pautada, né, baseada no que a gente chama, a gente fala aqui nos prazeres mais baixos da nossa existência, da nossa alma. O que, que são esses prazeres mais baixos, né? São quando a gente acha que a gente vai conseguir preencher os nossos vazios, os vazios que vão aparecendo durante a vida, com coisas materiais, no sentido assim, com uma festa, com estar com os amigos, eu vou falar no meu caso, tá? Existem outras formas das pessoas irem preenchendo aí esses vazios com esses prazeres. Eu achava que eu tinha que estar nas melhores festas, que eu tinha que trabalhar nos melhores eventos, que eu tinha que estar me relacionando com as pessoas que se envolvem com isso, que eu tinha que estar na noite, que eu tinha que estar isso, que eu tinha que estar no meio artístico, porque e aí fiz disso o meu trabalho durante muitos anos. Mas a forma com que eu fazia, que eu lidava com isso, é que não era saudável, porque não tem problema nenhum se trabalhar com evento, mas é que eu achava que isso me preencheria, que essa vida era a vida que eu gostaria de viver, essa vida, eu quero viver de festa, eu quero viver de evento, eu quero viver dessas madrugadas, desses shows, dessa música, de beber e tal. E eu foram anos aí, praticamente, acho que quase 10 anos da minha vida vivendo dessa forma. E o que que acontece? O que que é um produtor de evento? Produtor de evento viaja, cada hora está num lugar.
madrugada, dorme de dia, vira noites. E aí, vamos combinar que para uma situação dessa, para alguém que está vivendo uma vida dessa ou que vive, um filho não é algo que cabe ali, né? Não, e muitas vezes no meio, assim, as pessoas têm filhos e tal, mas não é nem desejado, não é algo que as pessoas queiram, assim, que elas queiram ter, elas, enfim, muitas vezes acaba acontecendo. E aí elas têm que assumir a responsabilidade. Mas em relação à minha maternidade, foi exatamente isso. Eu sempre, e eu não sei, não sabia o porquê, até pouco tempo atrás, que eu sempre tive muito medo de ter filhos, né? Eu sempre tive muito medo. Então, todos os relacionamentos que eu tive, eu era apavorada, eu já avisava, eu falava assim: olha, o negócio é o seguinte, vamos se cuidar de todas as maneiras que dá pra gente se cuidar aqui, que eu não quero ter filho, porque nem pensar em ter filho. E eu era apavorada com a questão de filho mesmo. Isso aqui é a primeira vez que eu tô falando isso desse jeito. Eu tinha muito, né? Então, assim, eu falava, não quero ter filho de jeito nenhum. Eu quero continuar nessa vida, eu quero ter liberdade, eu quero poder viajar. Imagina que eu vou ter filho e que eu não tô conseguindo nem me sustentar. Eu quero ter dinheiro para comprar as minhas coisas, eu quero ter dinheiro para realizar as minhas questões, minhas ambições materiais, minhas ambições pessoais. Se eu tiver um filho, eu vou ter que bancar isso em alguma medida, independente, assim, tem o pai também, mas, né? Outra coisa, ter filho despende um tempo para um outro ser, né? Para uma outra pessoa que vai tomar todo, vai tirar todo o seu tempo. Você vai ter que se esquecer entre aspas, né? Por um bom tempo, porque é um amor que você vai dedicar, é um trabalho, é um labor mesmo, que você vai entregar para outra pessoa, para uma vida que você gerou. Então, fora todas as questões que eu pensava em relação à gestação, imagina que eu vou ter um filho, que eu vou ficar com a barriga desse tamanho, que não sei o quê, nananã, como é que. Então, todas essas questões eu pensava, e tudo isso não passava do quê? De puro egoísmo, né? É um egoísmo e assim, uma imaturidade tremenda. Por que imaturidade? Porque eu simplesmente não queria ter, eu tinha medo da responsabilidade de tudo que uma gravidez e um filho envolvia. E eu sempre corri disso. E aí, hoje, eu avaliando a minha vida, e eu vendo minha vida, e vendo as pessoas que tiveram filhos, e vendo como a vida delas está hoje, lógico que de uma forma muito superficial, eu não estou envolvida totalmente né, ali no íntimo da pessoa, tá, todo mundo tem suas dificuldades, né? Quem tem filho, quem não tem seus sofrimentos. Mas olha, eu vou dizer, eu sinto, entre aspas, uma invejinha, porque eu tive a oportunidade de fazer isso, de amadurecer mais cedo, de criar um senso de responsabilidade nesse sentido, porque, gente, senso de responsabilidade quando você tem não é geral, né? A gente vai ter um senso de responsabilidade para cada coisa das nossas vidas, né? Então, hoje eu vejo, e uma vez minha mãe brincando comigo falou que eu estava numa situação meio conturbada, meio ruim, ela falou assim: ainda bem que você não teve filhos. Eu virei e falei assim: olha, ainda bem não. Talvez se eu tivesse tido filhos, eu não estaria passando pelo que eu estou passando agora. Porque talvez a minha atitude em relação à vida, em relação ao mundo, teria mudado e as minhas ações teriam sido outras, minhas ações sendo outras, eu teria tido resultados diferentes. Não que, você se arrepende de não ter tido filhos? Eu ainda não tenho essa sensação, eu me arrependo de muitas coisas, né? Dessa, assim, não é arrependimento, mas hoje eu peso muito. Eu peso muito, eu vejo como são minhas amigas que tiveram filhos, que têm família, ou mesmo as que não têm a família estruturada, tipo pai e mãe morando junto, mas eu vejo como é o, o grau da maturidade, da responsabilidade, a postura delas, e aí eu me comparo com isso, e aí eu falo, cara, nossa, talvez eu poderia ter chegado nisso aí também. Mas a minha imaturidade foi tão grande, meu egoísmo foi tão grande que eu, tipo, deixei esse negócio na minha vida de uma forma assim, sabe? Eu não conduzi a minha vida para que eu pudesse formar uma família.
Eu sei que eu não fiz isso. E hoje, já tem alguns anos, né? Eu venho fazendo o meu processo de amadurecimento, tanto que eu falei lá, tem uns 10 anos. E eu falo que foi pouco tempo, porque 10 anos, gente, não é muito tempo no campo do desenvolvimento pessoal e no campo do amadurecimento. Então, assim, já vem uns 10 anos, e há poucos anos que eu comecei a enxergar tudo isso e eu comecei a olhar dessa maneira. Hoje, o que que aconteceu, né? O que que aconteceu comigo? Hoje eu já estou com 39 anos, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune, da qual eu preciso fazer um tratamento, tomar uma medicação que o meu médico pediu, falou, olha, cuidado com a questão de engravidar, porque você pode ter problemas, ou o filho que você gerar pode ter problemas. Então, toma um certo cuidado, e aí, né, a gente falou hoje, né, Gisele? Aí agora o tempo já não está muito a meu favor e a gente tem que entender sobre isso. E quem fica na live, eu e a Gisele, a gente vai fazer. Cada um, nós duas, ela vai contar um pouco da história dela, que ela é mãe, e de como aconteceu isso para ela. E depois nós vamos juntas caminhar por questões antropológicas, questões psicológicas e emocionais desse fator da maternidade. Porque eu já falei que o que me levou a não ter filhos não foi só o fato de uma escolha, eu não quero ter filhos. Foi a falta de responsabilidade, o medo de ter a responsabilidade e uma imaturidade e, numa medida, um egoísmo também, né? Então, aí agora eu vou dar a palavra para a Gê, que eu falei, eu quero Obrigada. um pouquinho de como foi toda a sua trajetória da maternidade, de como era a sua cabeça, como foi, como ficou, como está. Então, foi muito legal, assim, eu vi teus stories hoje de manhã e foi uma sintonia muito legal, né? Porque quando eu vi, eu falei, cara, eu queria participar dessa live dela, esse assunto muito me interessa. Aí, quando deu algumas horas depois ali, você me chamou, né, para fazer uma sintonia, sem a gente se falar, sem se comunicar, a coisa fluiu. E até tá falando das nossas cores, né? Falei, nossas cores estão iguais, inclusive eu tô de azul, que é a cor da nossa paleta, e você com a rosa. Ai, Sem querer, a gente combinou, combinou sem gente! querer. Sem querer deu certo. Mas muito legal esse assunto, porque assim, ó, cada pessoa, né? Por exemplo, se eu sou mãe, eu vou olhar com o olhar de mãe. Se a pessoa às vezes é solteira, quer curtir a vida, olha com esse olhar. E existem vários fatores, né, para a pessoa escolher ou não ter filho, ou então não ter filho, né? Até como você falou, não foi uma escolha, de repente, sua, foi uma falta, talvez, de maturidade, né? Como você mesma falou. E é engraçado porque, ainda mais hoje em Dia das Mães, é muito legal ver os posts no Instagram e tal, e a maioria das pessoas fala assim, meu sonho era ser mãe, eu sempre sonhei em ser mãe e tal. E o meu sonho não era ser mãe, meu sonho era competir, meu sonho era viajar o mundo, meu sonho eram outros sonhos, aquele sonho dos prazeres baixos mesmo, assim, né? Só querer o que é bom, só querer curtir a vida. E eu engravidei não foi na irresponsabilidade, eu engravidei porque eu era casada na época e eu queria mesmo ter filhos, mas antes disso, até eu postei hoje ali, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, eu não me via como mãe. Se alguém me perguntasse assim, você quer ser mãe? Eu falava, Deus me livre, ser mãe, você é doido, eu vou fazer outra coisa da minha vida, né? Então, até é muito legal hoje, quando eu vejo pessoas com seus 20 e poucos anos, assim, madura, eu penso, cara, talvez se eu tivesse essa maturidade, as coisas fossem diferentes, né? Mas como diz o próprio Viktor Frankl, né, nós somos nós e nossas circunstâncias, e a partir dessas circunstâncias a gente tem que viver, a partir do que a gente tem. Então, eu, quando tive filhos, eu tive meus filhos, o primeiro eu tive com 28, se eu não me engano, e o segundo com 29, 30 anos ali. Eles são próximos, tem 2 anos de diferença. Mas eu já tinha naquela época, uma certa maturidade do que eu gostaria de ter para minha vida, por mais que ainda tivesse nessa relação dividida entre os prazeres, né, e as vontades, assim, do que fazer, do que deveria fazer, de ordenar isso. Mas é o que você falou, olha, talvez se eu tivesse tido filho, eu tivesse tido essa maturidade. Para mim foi meio nesse sentido, assim. Eu tive filho sem saber absolutamente nada de filho. Então eu tive que aprender na marra o negócio. Tipo, como cuidar, como trocar fralda, como engravidar, tudo. Meu corpo, a gente é do esporte, né? Meu corpo era o meu templo sagrado, assim, era tudo para mim. Então foi uma transformação nisso. Eu morria de medo né, de engordar demais. Então, aquela coisa bem de aparência, assim. E eu fui aprendendo com a vida
E eu hoje, a primeira, principal coisa que eu faço na minha vida é ser mãe. Primeiro eu coloco eles na prioridade, para depois eu entender, beleza, agora eu tenho esse horário para dar aula, eu tenho esse horário para atender, eu tenho esse horário para estudar, mas a prioridade são eles, né? Principalmente que eles são crianças, então eu não tenho muito aquela assim do tipo, ai não, tem que ser rígida, porque criança tem que ser, né, colocar numa forma. Eu procuro curtir cada momento que eu tenho com eles, porque eu sei que passa muito rápido, né? Então, lógico que eu também tento trazer já questões de responsabilidade para eles, até porque eles já estão numa idade de 8, 9 anos, 8, 10 anos ali, começando a entrar, né, numas questões assim, mas eu coloco eles como prioridade e eles me fizeram correr atrás dessa maturidade, sabe? Então me fizeram ter que falar, opa, não sou tão madura assim, preciso parar de olhar só para mim, de olhar para o meu corpo, olhar para o meu ego, olhar para as minhas vontades, meus desejos, para poder atendê-los, né? Então isso foi um salto de amadurecimento em função realmente da maternidade. Então, é exatamente sobre isso que eu queria que a gente conversasse. Porque dentro dos nossos estudos, né, semana passada eu vim assistindo algumas aulas fora das que a gente já vê, e um dos filhos do Olavo falou que a forma mais direta e mais fácil, mais simples de você descobrir o que é de fato o amor puro é ser mãe, é ser pai, né? Se tornar pai, né? Principalmente a mãe. E o que você falou a respeito de, eu tive que ter maturidade na marra. Sim, até a maternidade, ser mãe, ela vai fazer com que você, de certa forma, em alguma medida, dentro do que você já tem como consciente, amadurecer. Lógico, você vai ter um monte de mãe que não é madura, lógico, mas em algum momento ela tem um nível de amadurecimento, gente. Isso aí não tem como, né? Por mais que mas existem. A gente não vai ficar falando aqui muito de exceções, porque senão a gente fica pegando muita coisa recortada. A gente vai falar de um contexto que é geral. Então, assim, esse fato da maternidade, da maturidade e da maternidade, ele já é um salto aí para você amadurecer. É na marra, é forçado, é de qualquer jeito, não tem como. Por isso que eu falo que quando a gente fala de forma antropológica, que a mulher, e quando eu falo antropológica, gente, eu estou falando do ser humano, do bicho, ser humano, nós viemos aqui para procriar. É da natureza, é uma lei natural, não estou falando nem de Deus. É lei da natureza. Todos os animais, machos e fêmeas, eles procriam, né? A gente não deveria ser diferente disso, né? Acontece que nós temos outra coisa que os animais não têm, que é a consciência, que é a inteligência, que é a vontade. E que nós vamos direcionando essa vontade aí durante a nossa vida para coisas mais elevadas ou para as coisas mais inferiores, né? Que foi o caso quando eu falo da minha vida, que eu passei boa parte direcionando minha vontade para lugares que, debruçando a minha vontade em coisas que eram transitórias, que eram passageiras, que não tinham uma solidez, nenhuma concretude. E que por isso eu me sentia muito perdida, me sentia imatura, e uma pessoa imatura não quer ter responsabilidade de absolutamente nada, até porque ela não vai ter como arcar com a responsabilidade de qualquer coisa, né? Sim, Crianças mas são imaturas mas porque você sabe que eu vejo. Eu ia até, desculpa te cortar, mas eu vejo exatamente isso, assim, de mães também, que, né, que são mães, mas ainda assim ficam nesse contexto das buscas dos prazeres baixos, né? E aí acabam que se frustram, ou aí descontam nos filhos, ou então levam os filhos a uma educação nesse sentido também, dos prazeres mais baixos, aí aquela criança que passa o dia inteiro na TV, porque é muito mais fácil botar na TV do que ter que cuidar. Então eu percebo que assim a maturidade ela serve para as duas pessoas, né? Para quem é mãe e para quem não é mãe, até porque tem muitas mães que engravidam sem um planejamento, né? Que engravidam do namorado, engravidam sem querer e, e acabam não arcando com essa não tendo maturidade, não arcam também com a responsabilidade e com as consequências disso, né? E o quanto isso interfere para a mãe, para a pessoa que está ali, ou a que optou por ser mãe, ou a que não é mãe, mas que também falta essa maturidade. Então, eu acho que a maturidade, acho não, né? Com toda certeza, a maturidade para as duas pessoas, as que são mães, as que não são mães, elas são fundamentais.
inclusive para as escolhas, né? Para você poder decidir se você quer, porque tem pessoas que optam realmente por não ser mãe, sendo pessoa madura, sendo uma pessoa correta, concreta, olhando para a sua vida e falando, não, para mim não cabe, eu busco, tá, até nem busca os prazeres, né? Busca realmente outros padrões mais elevados, mas que optam, mas é diferente quando É, ela é madura e quando ela não é madura. mas eu vou te falar, então, agora eu vou falar a respeito disso. O por exemplo, tá, a pessoa fez uma opção de não ser mãe e tal. Vamos voltar na questão da antropológica, que é da natureza feminina gestar. Aí, eu, vou falar de mim, eu não fui mãe, eu não tive uma gestação. Eu tô, de alguma maneira, eu estou indo contra a lei natural. Não tem jeito, não adianta, eu não vou ficar me poupando. Eu estou indo contra as leis naturais. Eu não procriei, eu não tive filhos, eu não gestei. Então, é isso, na lei da natureza, ela tem um peso, porque ela vai ter uma consequência. E aí, como é que a gente consegue minimizar, talvez, o peso disso, ou a consequência de não ser mãe? Ai, como você mais Ignis, ai, que gostoso, né? Você não tem responsabilidade, ter filho, não sei o que, mas tá, vocês estão pensando isso na Ignis agora com 39 anos, né? Na Ignis agora que tá mais nova, na Ignis que tá. O que eu vejo lá na frente? Que eu sei que vai ter faltado um elemento na narrativa da minha história. E aí, o que eu tenho que fazer? Como esse elemento vai me faltar, eu tenho que buscar algo que eu possa preencher essa questão de gestar algo, ou servir a algo, ou a alguém, ou várias pessoas, ou o meu trabalho, ou de alguma forma, realmente direcionar toda essa energia que eu não coloquei, que eu não gerei um filho, que eu não segui as leis naturais e que eu vou ter os pesos e as consequências disso. E não adianta ninguém vir aqui e falar, mas não é assim. Gente, no preto, no branco é assim. É assim. Eu falo porque eu vou sofrer e tenho sofrido as consequências por ter feito uma escolha imbecil lá atrás, entre aspas, é uma escolha da qual eu não pensei da forma mais racional. Eu pensei, meu Deus, imagina que eu vou sair, tirar a meu paz, o meu conforto, porque todo mundo, na verdade, o ser humano, ele não quer sentir dor, né? Ele não quer ficar desconfortável, ele não quer a vida dele atrapalhada. Então, a maior frustração do ser humano, na verdade, até é essa. Ficar nessa busca desenfreada de uma paz plena que não existe nem nunca vai existir, né? As pessoas não entendem isso, elas acham que elas têm problemas, que elas têm catástrofes. Gente, na grande maioria das vezes que vocês chamam de problemas, é só a vida acontecendo. Exatamente. É só a vida acontecendo. Com Então, filho ou sem filho. hã? Com filho ou sem filho, porque a questão da maturidade, ela também vem para as mães que, né, que optaram por ter filhos de repente mais cedo, ou mesmo optaram por ter filhos, mas não têm essa maturidade, e às vezes se depara com uma situação no cotidiano da casa. Eu acabei de postar ali com a minha pia assim, ó, transbordando de louça, porque eu optei por ficar com eles, agora tá lá, foi uma escolha minha, né? Não quis lavar antes, agora tem que daqui a pouco terminar a live e lá lavar. Ou às vezes questões das crianças mesmo, né? Vai para a escola, tem problema na escola, tem problema de saúde. E tornam isso um problemão, né? Tornam isso uma catástrofe. E não é isso, é a vida acontecendo e são as nossas escolhas. E quanto mais a gente tem essa maturidade para olhar para aquilo e perceber que, beleza, eu tenho meu filho aqui comigo, mas tá né, me causando na hora um transtorno, eu tô aqui querendo, sei lá, fazer meu trabalho, eles estão em volta junto, mas olhar para isso como uma escolha que a gente fez, né? Eu optei por isso, então beleza, tem o ônus e o bônus de tudo. E quando a gente tem essa maturidade, a gente não olha para isso como um problema, a gente olha para isso como a vida acontecendo, né? E torna a vida muito mais leve de se viver, assim, sem esse peso todo. Eu falo que, por exemplo, por enquanto, vai ser mais difícil e vai ser mais árduo o meu trabalho, por exemplo, para eu realmente experimentar esse amor, que é o amor que dizem que é o amor mais profundo, mais pleno, mais puro, que você só consegue encontrar quando você realmente se torna pai ou se torna mãe. Então,
Não que um ser humano que não tenha filho não vá conseguir, mas aí é um trabalho mais árduo, né? É um trabalho mais pesado, mais puxado. Por quê? Porque eu resolvi não seguir uma lei natural da minha vida, da vida humana, né? Então, eu tenho que fazer, qual que é a minha busca enquanto não sendo mãe? Hoje eu percebo que eu preciso buscar fazer coisas em que eu possa servir, em que eu possa me doar, em que eu possa ali, de uma certa maneira, ter um sacrifício a respeito daquilo. E aí, essa coisa que eu busco, que eu ainda, eu confesso, eu não sei o que é, se é servir uma comunidade, ou se é servir uma única pessoa, ou não sei. Eu ainda tô na descoberta, estou nos caminhos, estou buscando tudo isso, eu procuro ser uma pessoa que serve, né, diariamente o que eu posso. Ainda sou muito egoísta, ainda o egoísmo ainda é muito presente na minha vida, eu tenho a absoluta consciência disso. Proteger e servir. E aí, ó, a Carol falou aqui, proteger. A Carol tá morando aí. Eu já falei para ela entrar em contato com vocês, para vocês fazerem amizade. Quando eu chegar, já tá tudo pronto, já, tá? O argumento vital, proteger e servir, quem não tem senão um pai e uma mãe? Principalmente uma mãe, né? De proteção e de serviço. Então, eu tô para eu ter para eu me aproximar de ter o sentido desse argumento para mim, nossa, é muito mais difícil. O caminho é mais difícil, é mais árduo, é mais longo, talvez, né? E para mim, eu falo dentro da minha consciência ainda que é limitada. Então, é interessante falar sobre isso, né? Que Sim, as pessoas elas acham que a mesma escolha, elas acham que a escolha de não ter filhos as pessoas, tem muita gente que acha que não tem filho, ela se acha mais evoluída ou um ser um pouco acima das outras pessoas porque ela conseguiu fazer isso na vida dela e tal. Quando na verdade eu vou falar bem a realidade. Não é assim. Eu falo o que eu sei, né? Eu olho para vocês que são mães, gente, eu falo, nossa, falta isso aí. Elas têm um troço aí que eu admiro e que eu não tenho, entende? Eu sei, olho para sim, vocês, eu tenho essa sensação, não vou negar. sim. E é nisso que eu falo, né? A questão de quando a mulher escolhe ter o filho e tem essa maturidade para assumir isso, e olhar para essas outras vidas, né? Olhar para a tua vida, olhar para a vida das pessoas que não têm filhos e ver que muitas vezes pode ser sim uma escolha, né, da pessoa que fala, não, eu escolhi porque não quero ter filho mesmo, seja qual razão ela der. E muitas vezes é por essa imaturidade, né, de não conseguir se, parar de olhar só para si mesmo, de passar desse egoísmo todo, e muitas vezes de ver só a vida correndo mesmo embaixo do pé, sabe? É aquela coisa de trabalhar um monte, de buscar só a vida material, buscar só os prazeres e muitas vezes é isso que a gente escuta, né? Ah, não, eu não quero ter filho porque eu trabalho demais, eu não tenho tempo. Meu, isso é buscar só realmente o materialismo e buscar os prazeres, né? De estar bem, porque você faz o seu horário, as suas coisas e não tem tempo para um outro ser, uma outra pessoa. E às vezes acontece isso, depois quando a pessoa se dá conta, né, que a vida bateu ali, tá na maturidade, acabaram aquelas amizades de loucura, de festa, né? Porque é isso que eu estava falando da sua vida passada ali, né? Que era muito essa coisa de evento, de festa, de amigos. Aí depois você fala, cadê os amigos? E cadê a festa? E cadê, né? São coisas E que hoje evaporam, assim, eu elas vão. chamada, porque eu não tenho filho. Não entendi. Hoje eu quero ir em festa de criança, eu nem sou chamada. Porque eu não tenho filho. Ué, é É, verdade, vai chamar o quê? Pra quê? Né? Então, eu morro de vontade de ir, eu acho super legal. Mas, tá vendo? Ó, tô brincando aqui, mas essa é uma das consequências de não ter filho, ó. é. Não, mas pode continuar, Gê. Não, era isso mesmo que eu ia falar, né? Da questão das pessoas que
Aí depois chega lá na frente e acabam vendo as escolhas que elas fizeram anteriormente. E não que a gente, né, beleza, eu tenho filho, não que eu não tenha feito escolhas também ruins, que hoje eu falo, meu, por que que eu escolhi ir por esse caminho e não por outro? Né? Mas se eu tivesse a opção de voltar e falar, não, eu quero ter maturidade antes, as coisas com certeza seriam diferentes, né? Então, a gente buscar esse amadurecimento, independente da altura da vida que a gente está, seja com 15, com 20, com 30 anos, 40 anos, 50 anos, se você se deparou com esse momento e fala, meu, eu posso amadurecer a partir daqui, é buscar isso, né? É buscar ou esse autodesenvolvimento, ou mesmo buscar alguém que ajude. Falar, cara, eu quero amadurecer e não sei por onde. Né? Veio uma paciente minha semana passada e falou, eu quero que você me atenda porque eu quero ler o que você lê, eu quero fazer o que você faz e eu não sei como começar. O que que eu faço? É de você realmente buscar quem já está, às vezes, um passo à frente para poder te ajudar mesmo nesse caminho, né? A gente faz isso, né? A gente busca quem está um pouquinho à frente da gente, quem está à frente da gente busca o outro e assim a gente vai Sim. se agarrando e amadurecendo. Mas se as pessoas aí querem saber como é que faz para amadurecer, começa a caçar responsabilidade de forma voluntária e não reclame. O que é isso? Sim, Tipo assim, ah, você não paga nada na sua casa? Começa a pagar uma conta. Começa, sei lá. Não, agora não me veio os exemplos, assim, porque teria que ter uma situação XY aqui. Mas comece a assumir responsabilidades de forma voluntária. O que, que é? Chamar para você um negócio que você não quer, mas que você vai fazer. Aí você percebe, você vai, é só através desse movimento que você vai conseguir amadurecer. Enquanto você fugir de responsabilidades de qualquer natureza, toda vez que você foge de responsabilidade, você atrasa o seu amadurecimento. Você atrasa o seu desenvolvimento pessoal. Você atrasa a possibilidade de se tornar uma pessoa forte. Que todo mundo fala, ah, eu quero ser uma pessoa forte. Você só é uma pessoa forte quando você é uma pessoa responsável, quando você é uma pessoa que os outros podem contar, quando você é uma pessoa que é aquela pessoa assim, nossa, se a fulana não estiver aqui, o negócio não acontece. É o caso de uma mãe. Por que, que a mãe, ela tem... Porque o filho dela, desde bebê, fala assim, nossa, se aquela mulher ali não tiver aqui, eu não como, eu fico com a fralda suja, né? Então, e vou te falar que isso é muito, quando que eu te falei do amadurecimento, né, que eu dei um salto assim, foi exatamente nesse sentido, porque, né, eu vinha, por mais que morei sozinha, mas eu fazia os meus horários, né, aí quando eu tive filho, eu tive que fazer, não era mais os meus horários, eram os horários dele, era primeiro dar o alimento para eles, para depois eu comer, e era nesse sentido assim. E o quanto a gente quando a gente é mãe, bate essa responsabilidade e, cara, se você não consegue melhorar um mínimo, é porque realmente falta muita maturidade, porque eles olham tudo que a gente faz, eles são umas esponjinhas, assim. Então, eles observam absolutamente tudo. No início foi desesperador para mim, eu falei, gente, eu fui pro extremo de tudo, eu só comia comida orgânica, só fazia... Porque eu bateu o desespero, eu falei, gente, se eles vão copiar tudo que eu faço, eu olhava para minha vida, eu via várias coisas erradas, várias coisas que não estavam no lugar, e eu falei, gente, eu vou ter que mudar isso. Porque se eu quero que eles me sigam, não quero que eles sigam esse exemplo, quero que eles venham para esse lado de cá. E você estava falando da questão de fazer pequenas coisas que te tirem do conforto. Eu vou falar do que é a nossa área, inclusive, ali, uma delas, né? Que é a atividade física. É a pessoa que fala, não, eu preciso ter saúde, eu preciso melhorar, e não levanta para fazer nada, entende? É muito fácil reclamar. Ou olhar para a gente e falar assim, mas elas são da área, para elas é fácil fazer. Não é fácil, não. é o mesmo Boa, trabalho, é o mesmo é, trabalho que qualquer pessoa teria. e sem vontade, né? Tipo, a gente faz sem vontade. Tem dias que eu treino para educar a minha vontade, eu não treino pelo meu corpo, para ficar o corpo bonito. Lógico que isso é uma consequência ótima, né? Se eu treino e fica o corpo legal, que bom. Mas a gente, pelo menos fala por mim, eu treino para eu educar a minha vontade, que eu tenho que fazer, é uma obrigação com a qual eu me comprometi, né? Passamos a quaresma agora. Eu me comprometia todo dia a tomar um banho de água fria. Por quê? Para eu ter confiança em mim mesma. Porque eu falei, cara, se eu não me comprometer com isso,
Eu não posso mais confiar em nada. É tão básico, é tão Eu vou simples. contar pra Parece. vocês. Ela mora em É, Curitiba. Não é fácil. não, não, ainda bem que acabou, bem quando começou a esfriar. Eu falei, ai, glória a Deus, acabou, agora eu posso parar com isso. Mas É, assim, ó, educado. parece. Parece uma coisa bem simples assim, né? Mas para mim foi muito legal porque eu sou muito friorenta. Então para mim é um desafio. Eu gosto de água pegando fogo, aquela que deixa meu corpo vermelho, de tão quente assim. E aí quando eu fiz esse desafio, primeiro que parecia simples por um lado, porque eu falava, ai, gente, vou lá, tomo uma duchinha rapidinho e saio. Por outro lado, realmente foi muito difícil, mas o que ficou disso foi isso, de educar a minha vontade, de educar, porque a tendência é a gente largar a mão no meio do caminho e falar, ai, não, para que que eu tô fazendo isso? Nada a ver isso. E quando foi chegando no final e eu falei, cara, eu consegui fazer, eu sou friorenta mesmo. Quando chegou no final e eu consegui cumprir isso, eu falei, cara, beleza, me dá outra responsabilidade, porque agora eu sei fazer o negócio, agora eu arquei com a consequência daquilo. Você já subiu um degrau aí no teu processo de É, desenvolvimento, de evolução. O meu da quaresma foi ir os 40 dias, que na verdade não é 40, é mais que isso, eu descobri, porque, né? Da, dá 40, dá mais. da quaresma, todos os dias ir à missa. Todos os dias ir à missa. Mano, fala assim, falei, gente, não é fácil. Você tem que pegar, você tem que arrumar um horário, colocar dentro dos seus horários, ver o horário que é a missa, porque não é o horário que você quer. Você tem que pegar o carro, tem que ir lá, tem que ficar, tem que sair. Então, imagina, né? Fora que ali te gera também toda uma conexão, foi todo um trabalho de realmente de desenvolvimento espiritual ali para mim. Então, gente, são essas coisas que vocês acham que é besta, que vocês acham que é muito ritual de gente louca, mas na verdade não é. Vocês não praticam isso, quem não faz isso não entende quando a gente fala. O dia que vocês conseguirem se vencer nesse sentido, aí vocês vão se tornar pessoas mais seguras, a autoestima vai estar mais alta. Olha, a gente já saiu do papo de maternidade, tá indo para, né? Mas faz parte do amadurecimento, sabe? Porque assim, ó, e isso que você falou de, só quando você faz que você tem a noção de como é, foi exatamente isso. Eu sempre via muita gente falando, né? Era o Ítalo, o Ícaro, várias pessoas falando, Carol Cantelli, falando, não, porque faz isso que vocês vão ver a diferença que dá. Eu falava, que capaz que eu vou fazer isso? Pra quê? Não preciso disso. Pra quê? Pra tomar banho de água fria? Você é louca. Aí depois que eu cumpri e só é aquele desafio realmente de dia a dia você cumprir, não esquecer, porque às vezes a gente esquece dos compromissos que a gente tem e chegar no final e falar, cara, agora eu sei o que é isso. Isso eu senti na pele, eu vivenciei isso, né? E esse vivenciar essas pequenas coisas, você pode vivenciar na maternidade da vida, entendeu? Porque a maternidade não vai ser gostosa. É muito lindo você ver um bebê lindo, gostoso, ou ver as fotos no Instagram, né? Eu com os meus filhos abraçada e tal. Agora, o perrengue que é no dia a dia, não é fácil, entende? Não é. E aí, se eu não conseguir vencer, se eu não consigo vencer um banho de água fria por dia, eu vou vencer, sei lá, a eles, Exatamente. sei lá, me incomodando aqui enquanto eu tô fazendo as coisas, né? Qualquer empecilho que eu tenho aqui, ou uma febre de uma criança em plena segunda-feira de manhã, que você tem que trabalhar e tá lá com a criança. Então, a gente tem uns desafios, essas pequenas tarefas que a gente coloca nos tornam mais fortes, nos amadurecem de uma forma muito indireta, né? Vou até dar um exemplo da atividade física, já que a gente está falando das duas coisas ao mesmo tempo. A pessoa ela vai lá, ela treina um dia, 2 dias. Ela não vai ver resultado no primeiro, no segundo, em 10 dias. Ela vai ver o resultado depois que ela cumprir todo aquele passo a passo, toda aquela série de treino. Na vida é a mesma coisa. Independente do que quer que você escolha, quero mudar de trabalho, não estou feliz com o meu trabalho. A gente está passando por isso agora. É um trabalho de formiguinha, a gente vai fazendo um dia, fazendo o outro, fazendo. Até quando você olha para o todo, você fala: caramba, olha como eu fiz. Né? O trabalho de mãe é a mesma coisa. Meu filho, quando ele era bebê, ele teve refluxo. Não, e para mim foi um choque, porque esse negócio. Eu só vi o lado bonitinho de ser mãe. Quando ele nasceu e ele ficava madrugadas e madrugadas acordado, eu falava, gente, onde é que eu vou me meter? O que eu fiz da minha vida? Porque eu tô louca com ele aqui. Eu não dormia, eu não conseguia comer, eu emagreci um monte, porque eu não conseguia cuidar da minha própria vida. E aí eu pensava, meu Deus, eu fui no médico, o médico falou assim, vai levar um ano e meio para isso daí passar. E eu medicando, ele falava, um ano e meio? Eu não consigo viver um dia após o outro. Imagina fazer um ano isso. E aí você vai vendo que isso vai te fortalecendo. Você, beleza, só mais hoje.
Faz. Aí só mais hoje, e você faz. E o amadurecimento é isso, seja ele qual for, né? Ah, pega um livro. Ah, eu não sei ler, não gosto de ler. Vai aprendendo, amarra, lê lá 15 minutos por dia. Você começa a fazer. Exatamente, não tem outro jeito. Você só aprende Não. fazendo. E aí eu quero perguntar para as pessoas se elas têm algumas perguntas, se elas têm algumas interações. Só tá, tipo, o seu digníssimo falou que você é friorenta. Sou, Tô de sou friorenta. frio. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma coisa desse gênero? As pessoas são quietas, né? Algo para compartilhar. E se é mãe, se não é assim mesmo, né, gente? A gente amadurece na marra. Tem E às mãe, vezes ainda tem falta uma mães coisa. aí Ó, que vou dizer que assim, ó, meu mais velho tem 10 anos, né? E eu sempre busquei, sempre fui curiosa em querer me melhorar, melhorar minha vida, curiosa com o mundo. Sempre tive essa chama dentro de mim, assim. Mas vou te falar que, sei lá, nos últimos 3 anos eu dei um salto, assim, mas porque eu decidi, eu falei, cara, eu não quero mais passar pelas coisas ruins que eu passei, né? Porque a gente tem coisa boa e tem coisa ruim que passa na vida. E das ruins eu tirei aquilo e falei, cara, não quero nunca mais. O que eu preciso fazer para sair desse lugar? Ah, eu vou fazer de tudo um pouco. Então, é o que a gente fala, né, da questão da parte do corpo, da mente, do espírito ali, é buscar tudo isso, porque se a gente busca uma área só, não vai ter harmonia, não vai. Você pode falar, não, mas profissionalmente eu estou muito bem. Vamos ver até onde vai. Vai, só então, vai. Vamos ver até onde. fala uma coisa para as pessoas assim. A partir do momento que você resolveu falar, eu preciso fazer todas essas mudanças porque eu não quero mais certas coisas na minha vida. Foi fácil ou está sendo fácil? Nem um pouco. O Não caminho tá. É, deve ser né? É um caminho desafiador e é um caminho de, como eu falei, de formiguinha. A gente vai fazendo dia a dia e tem vezes que você para e fala assim, caramba, por que que eu tô fazendo isso mesmo? Nossa, eu queria muito, sei lá, ficar na cama até 11 horas da manhã, queria, sei lá. É isso que você falou antes, ah, vou sair beber. Não, não é assim. É um passo que você vai ter que, né, continuar. É um processo que ele é desafiador, ele não é fácil. Ó, por exemplo, eu coloquei na minha rotina que eu tenho algumas coisas que eu tenho que cumprir, né? Tanto da parte do corpo, quanto da mente, quanto do espírito. Então, tem dias que eu vou fazer, sei lá, minha oração à noite antes de dormir. Eu penso, gente, vai levar uma meia hora. Eu tô fazendo uma novena agora, né? E daí eu penso assim, beleza, tô fazendo a novena, dá uma média de uma meia hora. Tem dias que eu tô caindo de sono. Não, eu vou fazer, eu não me comprometi, não sou madura, não sou responsável pelas coisas que eu tenho que fazer, eu vou lá e vou fazer. Então não é fácil, só que daí, óbvio, vou dormir tarde, daí eu acordo, tenho que acordar cedo, mas Olha a pergunta aqui para mim, ó. Você quer ser irmã? Olha, querer de desejo de vontade, eu não tenho essa vontade que você que as pessoas têm, falam, eu quero ser mãe. Só que se eu fosse mãe, eu assumiria e faria todo o papel que me foi designado. Entendeu? E eu assumiria responsabilidade e tentaria ser a melhor mãe que eu pudesse ser para o meu filho. Mas o desejo, assim, de falar assim, ah, agora eu vou ter um filho e vou fazer de tudo para ter um filho, isso aí eu não tenho esse desejo, eu assumo, tá? Mas se Deus me mandasse, eu, eu ia ficar muito feliz, eu ia me sentir muito abençoada, eu iria cumprir com o que Ele mandou para mim. Né? Porque eu falo que filho não é direito, né? Filho, as pessoas acham que, ah, eu tenho direito de ter filho. Não, gente, filho não é direito. Filho é da vontade de Deus, né? Se você se for para você ter filho, você não pode. É o que eu falo da lei da natureza. Como vocês lidam com críticas construtivas sobre a maternidade de vocês? Ó, eu não sou mãe, sou a GCE. Então, eu não sei como eu responderia isso. Como críticas construtivas? é, Olha, mas como que de crítica construtiva. Crítica construtiva não existe, gente. A crítica construtiva é uma pessoa soberba te falando um negócio. Que se você quer realmente, quando você critica uma pessoa, você só pode criticar a partir do momento que você tem as ferramentas que pode ajudar essa pessoa a melhorar aquilo que você vai criticar. Agora, se você não tem capacidade para ajudar essa pessoa a sair da onde ela está de ruim, não critique, fica quieto. Não existe crítica construtiva, né? mas eu acho legal assim, ó, eu vou falar primeiro, já que ela falou de maternidade, eu vou responder, e depois se seria legal você falar Hum. como que você lida com a crítica por você não ser mãe, porque isso também existe, entendeu?
Então, as críticas, eu não escuto muito crítica, não. Eu não que eu seja, né, não escuto o que me falam porque eu sou superior e não sei o quê. Mas, eu primeiro, eu gosto muito de avaliar quem me fez a crítica, né? Se é uma pessoa que é relevante para mim, que, sei lá, que é mãe, que sabe dos perrengues que eu passo, que entende da minha vida, eu paro para ouvir e penso, cara, será que é isso mesmo? Então, de repente, eu posso adaptar o que ela está falando, sei lá, seja com relação à criação dos meus filhos ou algo do tipo. Agora, se é uma crítica de alguém que não tem os mesmos valores que eu tenho, vou dar um exemplo bem simples assim. Quando eu era, o meu filho era um bebê, ele tinha, sei lá, uns 3 meses. Eu fui numa festinha de criança, foi uma festinha de criança, era numa festinha de criança, eu fui com ele e tal. E daí ele ficava como uma criança, olhando o que tinha na frente. Então, eu tô aqui com o meu mouse. Ele ficava lá olhando a mesa. E na mesa tinha brigadeiros. E a pessoa olhou e falou pra mim assim: Olha, ele tá olhando o brigadeiro, dá um brigadeiro pra ele. Eu falei: Não, mas ele só mama ainda. Não, mas imagina, que cara é mãe que você é, porque você tem que dar um brigadeiro pra ele. Aí eu só agradeci e falei, não, tá tudo bem e tal, e não dei, óbvio, né? São críticas que eu pensei, cara, eu tenho o porquê que eu não dou brigadeiro pra ele com 3 meses, é meio óbvio, assim, né? Mas enfim, às vezes a gente tem que explicar o óbvio Com também. 3 meses? Tinha 3 meses, 4 meses, era bem pequenininho, assim, nem comia ainda. E a pessoa falou, não, mas ele tá olhando, ele tá com vontade de comer o brigadeiro. Eu falei, ele nunca comeu um brigadeiro, então ele não sabe nem o que é o sabor de um brigadeiro, né? É, então, assim, estou dando um exemplo bem simples, mas para ver como realmente existem muitas pessoas que são totalmente sem noção e que vêm querer criticar. Mas eu acho que a forma como eu me coloco meio que inibe as pessoas de fazerem críticas, assim, sabe? De vir comentar alguma coisa. Eu acho que, no meu caso, não tem muito. Eu acredito que talvez você tenha também com relação a isso, né? Tipo, eu não tenho filho e tenho 39 anos. E aí? Como é que Ah, são as críticas para você? também não tem. As pessoas só me perguntam se eu tenho vontade ou não. Aí eu falo, se Deus tivesse, se Deus me mandar, é que agora não dá mesmo, por questões, né, de saúde e tal, mas eu falo, Deus, tranquilo. Antes não, antes a pessoa me perguntava, não, eu não quero de jeito nenhum. Deus me livre, né? Por que que você não teve filho? Porque eu não quis ter. Porque Deus me livre. Você acha que eu vou ter filho? Eu já falava desse jeito. Vocês estão tudo louco. Já falava assim, a pessoa falava assim, não, louco é quem tem. Hoje eu já não reajo dessa forma, né? Hoje a pessoa fala assim, por que que você não tem filhos, ou não teve, ou não quer ter? Eu falo, cara, por uma série de circunstâncias aí. É, e às vezes você sabe que eu não tive. Eu falo, dependendo da pessoa, quando eu não vou falar muita coisa, eu falo não, que a vida Deus não quis. Né? Eu já falo, ai, Deus não quis. Não, É, mas, para quem mas você falou do como você responderia antes. Eu acho que antes a minha crítica também seria assim. Se eu fosse criticada antes, eu falaria isso também. Ah, o filho é meu, eu faço o que eu quero, e sei lá eu o quê. Mas aí a gente ainda bem que a gente amadurece na vida e a nossa, gente daí dá mas uma resposta mais condizente com a nossa idade, com a nossa maturidade e tudo mais, né? Mas é muito isso. E eu acho assim, ó, quando a gente passa por esse processo de amadurecimento, a gente também passa a criticar menos as outras pessoas, passa a entender um pouco mais o outro. Então eu percebo que muitas vezes a crítica ela vem de pessoas que simplesmente olham só para o umbigo dela, né? Tipo, eu tenho filho, então por que que você não tem? Ou o contrário, né? Eu não tenho filho, eu curto a vida, por que que você teve filho? Né? Então, eu acho que vai muito nesse sentido. Quando a gente tem essa maturidade também, a gente passa a olhar para o próximo com um olhar mais de compreensão, eu acredito. um olhar mais misericordioso, eu digo, né? A É, gente tá dentro das suas limitações aí. Hoje se fala, ó, tem que confessar, eu estou aprendendo a ser pai com a Gé. Acho que a mulher, para ser uma ótima mãe, ela precisa ter o suporte do seu parceiro. Eu me sinto cara. Ó! ai, que lindo! Mande corações para É, ele, querido. Declarações é aqui. muito lindo. É. Olha, Mas, a gente não entrou mas é nesse muito isso. de falar da Pode questão do falar. parceiro, né? A gente nem entrou nesse mérito, a gente falou só da. Mas tem um peso muito importante aí, né? Na questão da maternidade Sim. também. É, então eu ia falar sobre isso também, né? Eu acho que a maturidade também, quando você
tem alguém, não que a gente tenha que se apoiar em ninguém, né? Tipo, eu não amadureço porque a pessoa que tá do meu lado não quer amadurecer. Então, mas não é. Mas quando você tem alguém que realmente te incentiva a isso, te apoia a ter essa maturidade e buscar isso, torna tudo mais leve, não só a maternidade, né? O Rafa, ele me apoia muito em muitas questões, assim, com as crianças primeiro que adoram ele, né? Então, assim, é muito tranquilo para eu poder, é, eu me amadurecer e poder ter alguém que me dá uma ajuda junto, assim, é diferente, né? Também da gente, sei lá, se eu fosse sozinha. Mas a questão, mesmo quando você não opta, por exemplo, no teu caso, eu não tenho filhos, mas você tem alguém que te impulsiona no amadurecimento, que te ajuda, e talvez se você tivesse tido, não sei, né? Estou chutando aqui, você me diz se está certo ou não. Alguém que te apoiasse nesse amadurecimento lá 10 anos atrás, talvez você tivesse outra vida agora, né? Então, é muito bom, assim, não só, eu não digo nem só no parceiro de um relacionamento, mas um parceiro de amizade também, né? As amizades que a gente tem, se elas condizem com uma pessoa madura ou não. Se a gente... Mas, Ai, vamos falar uma coisa aqui? então, já Hã? vou falar, o que eu tinha de amizade nesse meio? Você acha que tinha uma pessoa madura lá? Você acha que alguém queria sair daquele rebosteio? Então, todo mundo queria ficar ali na vodka, no energético, minha filha. É, o É, povo que... então, é isso Não, que... eu vou te falar, a galera que eu conheço que saiu dessa vida, saiu na marra, porque ou as meninas engravidou aí no meio do caminho, sem querer, sabe? Tipo assim, na loucura, ou os caras engravidaram umas meninas também, e aí tiveram que, não dá, tem gente assumir. que ficou, lógico, tem os perdidos retardatários no meio do caminho, que a gente vê, a gente fala, lá. Mas, É. sério mesmo, se você me perguntar se eu tinha alguém, ninguém, cara. O meu Então, círculo de é relacionamentos era. nesse sentido que eu digo. Hã? É nesse sentido mesmo que eu digo, assim, porque não é uma questão de, né, independente do tipo de relacionamento que se tem, mas quando você tem alguém que tá na mesma busca, às vezes nem é a pessoa que está realmente madura, mas está nessa busca por esse amadurecimento, ela te também leva junto pelo mesmo caminho, né? Mesmo Sim. eu e você, por que que a gente se encontrou? A gente se encontrou porque a gente está num grupo, né, da certificação, que busca amadurecer, que busca melhorar, que busca ajudar o próximo, a gente tem os mesmos valores, e isso é fundamental quando a gente está nessa busca, né? Então, e acontece muito, vou dar exemplos práticos aqui. Por exemplo, tem alunas que falam assim para mim, eu não consigo emagrecer porque eu faço comida em casa e, cara, meu marido só come porcaria. Entende? Então, tipo, ajuda nisso, assim, quando você tem. Lógico que a gente não pode jogar a responsabilidade toda no próximo, Eu sempre mas falo. isso é um peso muito grande. Pode falar. Não, eu falo, eu já tive paciente assim, e aí eu falei assim, mas tudo bem, beleza, só que a vida é tua ou dele. Eu entendo que é, mas só que também a pessoa também tem que dar uma, né? Mas eu entendo você Sim, também, que quando a gente tá junto de forma equilibrada, se torna mais fácil. Mas não é sim. porque não E você apoia, mas. também. Hum, E você saber dizer não para as coisas, né? Tipo, se você está numa busca por uma vida mais madura e tal, só que você sai de segunda a sexta, bebe todos os dias, tá? Cara, se você saber dizer não, falar, cara, isso não condiz com o que eu quero lá na frente, né? É aquele tá arco de certo? tensão do Vitor Frankl, assim, né? A gente tem um arco de tensão exatamente para poder tensionar e falar, cara, eu preciso me movimentar porque só sair para beber todo dia não rola, ou só sair para fazer festa não rola, só sair para, né? Para trazer os meus prazeres à tona não dá certo. Eu preciso estar com pessoas que busquem isso. Você saber dizer não para esse tipo de amizade, para esse tipo de relacionamento também. É, mas eu não tinha maturidade suficiente para dizer não para esse tipo de amizade. Eu achava que nossa senhora, que eu era a pessoa É. culta do planeta, que eu estava assim, no melhor lugar do planeta, que as outras pessoas, coitadas, que vida triste que elas tinham, feliz era a minha. Gente, é muito. Eu atrasei demais o meu processo de amadurecimento. E, de fato, as pessoas com quem eu me relacionava não tinha, falar que eram poucas, não tinha absolutamente ninguém que pudesse me dar um toquinho para eu seguir. Foi sozinha que eu comecei isso há mais de 10 anos. E aí você falou que a gente se encontrou por causa do grupo. Hoje, a Carol, não sei se a Carol tá aí ainda, a gente conversou sobre isso por mensagem. Hoje eu começo a me sentir menos sozinha, porque de quando eu comecei todo esse processo alguns anos atrás,
eu fiquei numa solidão gigantesca. E venho enfrentando esses momentos ainda de solidão. Quando a gente fala que é uma solidão intelectual, vamos dizer assim, que nem de isolar, você vai para uma solidão intelectual. Não que a gente tenha vida intelectual, nem eu não tenho intenção. Mas quando a gente caminha nesse desenvolvimento que a gente está falando aqui, você vai abrir mão das suas amizades que não te servem mais, que não conseguem te levar. Os valores já não são mais os mesmos, né? Os valores na balança vão ficando totalmente diferentes. E é normal isso, gente. Não é porque eu conheço a pessoa de infância, eu tenho que levá-la pro resto da vida. Nem sempre. Eu não tenho, acho que eu tenho poucas, nem tenho amizade de infância, sei lá. Então, assim, eu fiquei agora que eu tô me sentindo menos sozinha nessa pegada, porque até antes da certificação, da gente montar os grupos e tal, eu tava sozinha, real oficial, assim, eu não tinha com quem conversar, com quem bater um papo igual a gente tá batendo um papo agora, por exemplo, entendeu? Jamais. Como é que eu ia entrar nessas questões da maternidade ou na maturidade? Porque eu falei, não, nossa. Ai, Guinness, não, chato. É. Mas e você sabe que até nisso, assim, né? Sei lá, se alguém aqui está nos vendo e que não tem filho, ou que tem, mas quer amadurecer também, até nisso, assim, as amizades, elas vão. é, Quando está nesse processo de amadurecimento, está com pessoas do meio que tem mais ou menos essa mesma linha, as decisões elas se tornam muito mais fáceis, inclusive para essa questão do, por exemplo, beleza, eu quero trocar uma ideia sobre isso. O que que você acha sobre isso? Você acha que eu estou sendo egoísta de eu não querer ter filho? É legal você poder ter pessoas que vão te olhar e vão te julgar, não vão conversar, sem esse olhar de julgamento, né? Sem esse olhar de. O que que você. Vamos ver, ele tem mais uma. Eu Opa! tô dando um comentário aqui, porque depois eu quero falar sobre isso. Você sabe que eu ia falar exatamente sobre isso, né? Que fala, quer puxar, quer que eu puxe? Não, o problema é que se a gente for entrar nisso, a gente depois tem que fazer mais uma live só sobre isso, entendeu? É. Não, mas eu só vou entrar de leve, então, no assunto ali que fala, né, sobre a questão de da gente influenciada pelo feminismo. E muito assim, a gente se sobrecarregou de tal forma que a gente não teve tempo exatamente para buscar essa maturidade, inclusive, né? Tipo, que foi o que eu falei antes, a pessoa às vezes está naquela correria de querer trabalhar, ser bem-sucedida, ser uma mulher né, empresária, ou enfim, que não seja empresária, mas seja bem-sucedida. E E onde poder é que vai caber o filho nisso, entendeu? Onde é que vai caber um filho? Não cabe um filho nisso, porque eu quero melhorar, trocar de carro, eu quero ter uma casa, eu quero, ou o contrário disso, eu quero só viajar, que a minha ideia era essa, eu não queria ter uma casa fixa, eu queria viajar e curtir a vida e competir, era essa a minha ideia. E muito em olhar para essas mulheres e falar, cara, eu sou dona de mim, eu vou fazer o que eu quiser, que cuidar de filho, eu vou cuidar da minha própria vida, né? E a gente cai nisso, e por tudo que a gente vê, ainda mais agora no Instagram, né? Que a gente só vê paisagens de viagens maravilhosas, mulheres com corpo lindo, querendo curtir a vida e tal. E os filhos nisso, né? Não, mas não posso ter filho porque não cabe. Só que daí, e quando você passa por esse processo e realmente se torna uma pessoa madura e olha o que você fez para trás e fala assim, caramba, e agora tô com um vazio existencial aqui, não sei o porquê, e muitas vezes é voltado para isso, que a gente está falando dos valores, dos sentidos baixos, né? De ir lá buscar só o prazer, buscar. Porque até a questão que eu falei ele de se sobrecarregar também é uma forma de você se sentir exaltada, né? Tipo, sentir o ego aflorado, assim. Então também é uma questão que vem muito do que a gente tem visto, e quando a gente debate isso, daí como a Iris falou, vai ter que ser outra live, porque aí dá tiro aí para todos os outros lados. feminismo teve uma influência muito forte nessa questão de que hoje as mulheres estão fazendo. Isso aí a gente vai ter que fazer outra live. Mas do porquê as mulheres estão optando por não ter filhos, tá? Isso é uma questão de Sim. cultura, movimento cultural, não é de agora, não é de um feminismo do jeito que vocês conhecem. Esse pensamento ele já vem sendo implantado há várias décadas no nosso eu, a GCE, as nossas mães já nasceram com
essa questão já implantada nelas, já veio essa questão social, já com elas, já quando elas nasceram. Olha, deixa eu te falar uma coisa. O que eu ouvia muito, assim, da minha mãe e da minha avó, era muito assim, você tem que trabalhar, ter o seu dinheiro para não depender de marido, porque você não pode viver disso, você tem que fazer a sua vida. Só que, como é que a gente vai fazer tudo ao mesmo? Ninguém nunca chegou e falou para mim, olha, você vai, né? Você pode ter seu trabalho, suas coisas, mas você pode administrar, ter filho assim, assim. Não, é só aquela coisa. Daí eu cresci, na minha juventude, digamos assim, com essa cabeça do tipo, eu vou ter que trabalhar para eu poder não depender de homem. Era essa a minha ideia, eu não quero depender de homem nenhum. Então, e aí, só que quando você tem filho, você vai trabalhar como, né? Eu tinha meus filhos pequenos, e daí faz o quê? Então, a gente vive nesse paradoxo, né, de cuidar dos filhos, ao mesmo tempo não. Então, se você vai sempre para o extremo das coisas, é muito complicado. Se você fica num discurso só, né, por exemplo, só no discurso do feminismo mesmo, assim, é muito difícil. Aí realmente você vai Uma cair de um lado. a gente precisa, o olhar que a gente precisa ter é para nós mesmos sempre, e nos observarmos, prestarmos atenção em todos os aspectos da nossa vida, que é o que não acontece com o ser humano. Eu falo outra coisa que eu já estou morrendo de vontade de falar, que é o fato de chamar atenção, que as pessoas não têm mais atenção em absolutamente nada. Então, o que acontece? Quando as pessoas se pautam em ideias ou totalmente feministas, ou lá no outro polo, nas católicas, nas mulheres virtuosas, não sei o quê, quando é muito voltado para isso, a pessoa está se esquecendo dela mesma, de olhar para si, de fazer uma análise pessoal e ver o que é que de fato cabe e faz sentido para a vida dela dentro daquela realidade que ela está vivendo. Porque muitas vezes, tá, o pensamento feminista, mas você seguir aquela cartilha ali, às vezes não vai chocar com muitas coisas ali da tua vida, da tua realidade que você está vivendo. Assim É, como totalmente o inverso disso. Então, o que sim. eu acho, assim, as pessoas, elas estão perdendo a sua referência pessoal, interna, não prestam atenção em si mesmas, e por isso fica mais fácil seguir algo pré-determinado por outras pessoas. E elas acabam se Sim. esquecendo delas mesmas, né? Eu acho que E também não fica só no discurso, né? Porque assim, a gente, eu vi assim, até nos nossos grupos mesmo ali, o quanto as pessoas às vezes ficam só no discurso, né? Fica naquela coisa de, beleza, então agora eu tenho que seguir, quero ser uma pessoa mais madura, eu vou passar a ler livros mais intelectuais ou de autodesenvolvimento e tal, e não passam isso para a parte prática, né? Que fica só na parte do intelectual. E aí, não colocando em prática, você acaba esquecendo que tem as coisas em volta. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, que inclusive têm filhos, são mães que têm filhos, falando em maternidade aqui, e que ficam buscando outras coisas fora daquele cuidado ali, que é o que a gente estava falando antes, da questão do que a gente precisa, do dever, o que a gente deve fazer. Eu, como sou mãe, eu devo cuidar dos meus filhos, eu devo dar comida para eles, eu devo dar atenção para eles, eu devo educá-los, várias coisas eu devo fazer, sou obrigada a fazer, porque eu optei por isso, óbvio, né? E aí, se eu passo a ficar numa questão só, já não, agora eu vou cuidar, vou amadurecer, vou olhar só para mim e vou esquecer o resto que em volta de mim que se exploda, as coisas também não funcionam, né? Eu vou me tornar aquela mãe desleixada, aquela mãe que não cuida dos filhos, aquela mãe que só pensa em si mesma, você passa a se tornar uma pessoa egoísta, né? Então a gente também, falando em autodesenvolvimento, também tem que ter esse cuidado e não cair no extremo de só olhar para si mesmo. Essa maturidade ela tem que vir na prática, com o que a gente já tem na nossa vida. E por isso que é muito importante que você falou, da gente, cada um olhar para a sua própria vida e ver no que se encaixa ali, né? Qual que é a direção que você vai tomar, baseado, de repente, em algumas filosofias, algumas, até, agora aqui falando em Instagram, né? Tem tantas pessoas que a gente segue no Instagram, mas olhar para a vida daquela pessoa e falar, cara, se parece minimamente com a minha, eu consigo, né, seguir isso, eu consigo encaixar isso dentro da minha realidade, porque às vezes as pessoas não se. Tá tudo tão difuso que a pessoa não se reconhece mais, né? não, Às vezes até na forma de se vestir, ela passa a se vestir de uma forma que dela se olha no espelho e fala assim, cara, eu não me reconheço, quem é essa? não, por exemplo, agora que essa questão do Ítalo, que ele divulgou muito essa questão do ser aberto à vida, ele e a Sâmia. De repente, bem, as mulheres estão falando assim, eu vou. Cara, mas
Tipo, tá, cabe pra tua vida isso? Legal você ser aberto à vida, você, mas de que forma você tá fazendo isso? Quais são as suas intenções reais por trás disso? Por que é que você tá fazendo isso? Porque é natural, de fato, porque você entende, porque não, ou é só porque você viu ali, porque você quer copiar a vida de uma pessoa e porque você, cara, a gente como que fala, praticamente, o Olavo fala, né? A maioria dos nossos pensamentos já estão todos contaminados. Para Exatamente. um só que é da nossa própria consciência pura e coisa. O resto a gente está tudo que meio que contaminado por um monte de coisa. Né? Então a gente não pode Sim. confiar 100% naquele nosso pensamento a respeito dele. A gente tem que sempre tentar e dissolver no máximo que a gente pode para que a gente possa analisar todas as possibilidades daquilo ali, né? É. Quando eu falo, você falou assim, o olhar só do egoísmo, não é esse olhar que eu digo, é o olhar de atenção mesmo, de atenção que eu Sim, falo. Eu sim. estou indo com o meu dever, eu estou Exatamente. eu estou seguindo o curso natural da minha vida, eu estou sendo uma pessoa que busca desenvolver virtudes, entendeu? Não, e quando eu falo de prestar atenção, não é prestar atenção, às vezes, prestar atenção nas coisas. As pessoas não estão prestando atenção por onde elas andam, entendeu? Eu falo que as pessoas estão muito, mas muito, muito, muito vivendo num campo abstrato o dia todo. Aí elas não entendem porque a vida delas não tá boa. É, Né? aí foi o que eu falei, que as pessoas elas vivem num mundo muito intelectual, só pensando e às vezes não agem, né? Pode até pensar de uma forma correta, mas aquilo não é trazida para a realidade. É a pessoa que quer mudar de, eu sei que eu preciso, sei lá, cuidar do corpo, eu preciso ler, eu preciso, sei lá, meditar ou rezar, qualquer coisa assim, mas ela sabe, mas ela não aplica aquilo também, porque falta essa atenção, né? E aí, mas isso aí também a gente já foge um pouco da maternidade. Muita assunto. Tem feminismo, tem sentido da É, vida, tem cumprimento de dever, dá várias lives. sim. Mas acho que a gente já vai fechar essa, Gi. Espero que alguém tenha alguma pergunta, algum comentário a fazer, pode É, fazer. que a gente, Fé, a gente foi longe. foi. Mas eu falo que esse assunto deixa bastante. Ele é bastante. A gente vai entrando em outras searas, né? A gente vai, ainda mais nós, que Sim. acabamos esse final de semana de ter uma puta aula de É, filosofia. é. Eu falo, a gente sai da aula do Vitor já, até com a entonação da voz já muda, o pensamento, tudo muda. Ainda bem que eu vou. Bom, Ó, final de semana eu vou estar com ele aí, vai ser bom demais. ai, que inveja sua. Nem queria. Nem queria. Eu passo para mandar o meu livro para você mandar ele autografar. É, se tá com o livro aí, me manda. Eu vou te mandar mesmo. Bom, então, gente, Gê, eu quero te agradecer por ter disponibilizado seu tempo aí, principalmente domingo, Dia das Mães. Te desejar feliz Dia das Mães para você Obrigada. e também. Muito obrigada por esse tempo. A gente vai fazer próximo, teremos mais lives. Vamos fazer uma a respeito de treinamento. Acho que a gente tinha uma coisa assim programada que ainda não saiu. E agradecer a todos que estiveram presentes hoje aqui, escutando a gente. Espero que a gente tenha ajudado de alguma maneira aí. Sim, foi muito bom. O papo foi, né? Bem como o meu pensamento radial, assim, porque não é linear de forma alguma. A gente foi. Mas é bom, eu acho que isso traz. A própria questão da maternidade ela não é um assunto fechado, né? Ela é esse amplo mesmo. A minha forma de trazer a maternidade para o meu cotidiano é exatamente dessa forma. É lidando com várias situações, com essa questão do amadurecimento, com a questão da espiritualidade, com o corpo, e é tudo integrado, assim. Então, falar de maternidade, para mim, é trazer tudo isso no mesmo pacote, assim, porque falar só de maternidade, minha vida não é só maternidade, é uma ramificação de tudo isso. Exatamente. Então tá bom, gente. Ó, fiquem com Deus. Beijo. Um beijo, boa noite, bom domingo, boa semana para Boa vocês. noite, obrigada para você também. Tchau.